o pai ou ao pai ficou em casa naquele dia? Olha, tanto faria, mas normalmente a menina, ela agrada ao pai, né? Ficando em casa. Entenderam o que eu quis dizer, né? Ela vai ficar em casa só ficar fazendo carinho no pai dela. Vai. Ela vai ficar em casa para satisfazê-lo. Certo? Para deixá-lo contente. Ai, que bom, minha filha ficou em casa hoje. Tudo bem? Então, melhor sentido aí ao pai é para satisfazer, para ser agradável a ele. Tudo bem? Então, regência do agradar colocada para vocês. Agora, a gente vai trabalhar com o verbo aspirar. O verbo aspirar é um verbo que costuma aparecer em prova, né? O verbo aspirar costuma cair. Então, percebam o que está dito para vocês aí. Quando a gente usa esse verbo sem preposição, aspiro algo, aspiro alguém, pode ser, tem o sentido de cheirar, de sorver. Agora, aspiro a algo, aí o sentido é outro, porque é no sentido de pretender, de almejar aquilo, certo? Vejam o seguinte, que eu pus uma observação para vocês dizendo que neste último sentido aqui, aspirar a algo, no sentido de almejar, pretender, né? Você não pode substituir esse a algo, objeto indireto, por lhe. Porque se você fizer essa substituição, vai ficar errado. Tem que ser desta forma, a ele ou a ela, tá? É assim que funciona. Isso funciona assim porque, assim, na gramática normativa erudita, nós usávamos o lhe com o sentido de a ele e a ela, como nós já falamos aqui. Basicamente com esse sentido, né? Que pode ser também para ele e para ela. Mas o básico do sentido dele é o a ele e a ela. Singular ou plural, claro. Só era usado para a pessoa. Como acontece no inglês que a gente usa o he e o she para homem e para mulher, certo? Agora, nós usávamos, ou deveríamos usar, a ele ou a ela, no singular ou no plural, para designar coisas e animais. Certo? Hoje a gente já nem fala mais isso porque nós vivemos trocando mesmo todos os elementos por lhe e pronto. Até por conta da linguagem figurada também, por um excesso de influências aí, a gente não faz mais essa distinção. Não fazemos mais em prova também não. Então, eu só estou chamando a atenção de vocês para este detalhe, para vocês entenderem o que aconteceu aqui nessa observação desse verbo, tá? Porque, veja bem, senão você fica só decorando. Por que aspirar a ele, por exemplo, não pode ser aspirar-lhe? Certo? Porque seria inconveniente para esse verbo, já que toda vez que ele pedir preposição a, como aspirar a algo, vai ser alguma coisa. Veja que não tem aspirar a alguém. Não é nesse sentido. É uma coisa que você quer conquistar, certo? Então, é coisa, não é gente, por isso aceita ele a ela. Vocês entenderam de onde vem isso? Então, não precisa só memorizar, mas perceber o que acontece. Por isso que na letra A, eu coloquei para vocês a frase ali. Aspirou o ar puro da manhã ou ao ar puro? Melhor sentido é de cheirar, sorver, não é isso? Então, cheirou o ar puro. Na letra B, esta era a vida a que aspirava? Hoje nós fizemos muito esse raciocínio, né? Esses 3 pontinhos era para vocês não colocarem nada. Porque, veja bem, esta era a vida, né? E ele aspirava a quê? A essa vida, certo? Aspirava a essa vida. Então, a gente tem a preposição antes do que aí. E na C, o cargo de gerente é ótimo, por isso aspiro-lhe. Olha lá, isso aqui, né, não funcionaria. Tem que ser aspiro a ele, porque é ao cargo. Entendido? Ah, aspiro ao cargo, então você vai ter de pôr o a ele, não pode pôr o lhe. Entendido? Muito bem. Olha o verbo assistir que danado, né? Verbo assistir danado. Vocês sabem que muitos verbos, né, com os quais a gente trabalha, muitos verbos têm isso. Infelizmente não é para todos. Se fosse para todos seria uma bênção, mas não é para todos. Mas muitos verbos, quando tem um prefixo, acabam tendo por reflexo esse prefixo como preposição deles. Certo? Então, por exemplo, quem convive, convive com. Não é assim? É.
Olha lá, quem convive, convive com. Esse com do convive é um prefixo, porque é o verbo viver, né? Aí você põe o com na frente, é um prefixo que você mistura lá com o verbo viver, fica convive. E esse com prefixo acabou influenciando a regência. Porque se vocês pensarem bem comigo, acaba sendo até uma redundância, né? Eu convivo com, seu convivo só pode ser viver com. Entenderam? Então, só que aí, para muitos verbos, isso acontece e ajuda. Aí a gente entende o que acontece com o verbo assistir. Nem pensando em prefixo especificamente neste caso, mas pensando nesse a que aparece no começo dele, porque ele acaba refletindo mesmo lá na preposição. Estou dizendo isso que se vocês olharem no material de vocês, vocês vão ver que praticamente o verbo assistir rege com a preposição a. Não é isso? Vou começar pelo último, ó. Aqui a gente tem aspirar a algo, no sentido de ver, presenciar. Aspirar, não, assistir. Assistir a algo, com o sentido de ver, presenciar, que eu falei hoje. Assistir ao filme, porque eu vi, presenciei, certo? Então, vejam que ele rege com preposição a, né? Assistir a alguém é no sentido de caber a ele, de pertencer a ele, né? Essa resolução assiste ao gerente decidir. Perceberam que cabe a ele. Então, ele vai reger com a preposição a, certo? Agora, no primeiro sentido, que é assistir a algo ou a alguém, ou, vocês notem aqui que eu pus a preposição a entre parênteses, porque nesse sentido do verbo assistir, a gente pode ter assim, ó, assistir algo ou assistir alguém, com ou sem preposição. Ou assistir a algo e assistir a alguém. Tanto faria, certo? Nesse caso, é prestar assistência. Então, a regência é facultativa. Professora, mas que inferno é esse? Por que tem que ser facultativo? É simples. É simples entender. Suponhamos que eu diga assim, ó. Assistir ao parto. Se eu disser assistir ao parto, o que é que você vai entender? Que eu vi, presenciei? Pode ser. Então, primeiro entendimento é porque eu vi ou presenciei o parto, certo? Mas se tem a preposição a, eu também não poderia pensar, vocês também não poderiam interpretar que eu dei assistência ou que eu prestei assistência ao parto? Poderiam. Então, fica aí uma frase com ambiguidade. Não é sempre que isso vai acontecer, mas pode gerar uma ambiguidade. No caso desta construção, deu. Olha, quase que eu pus o trema. A mão vai sozinha. Não tem mais, né? Tá lá. Então, causou uma ambiguidade aqui, porque com a preposição a, nós poderíamos ter os dois sentidos. Por isso que, em verdade, essa regência fica facultativa, certo? Essa regência fica facultativa. Então, o que acontece? Não se trabalha muito em cima desse sentido aí, porque ele acaba causando um constrangimento. Gramaticalmente, tanto faz. Se você puser a preposição a ou não, para o sentido de prestar assistência, tanto faria. Mas vocês hão de convir comigo que melhor seria que nem houvesse essa preposição, porque aí, quando nós disséssemos assim, assistir o parto. Vejam só, eu retirei a preposição. Assistir o parto. Qual é a única possibilidade de sentido que a gente tem aqui? O de prestar assistência. Certo? Olha lá. É o único sentido. Então, quando você retira a preposição, você elimina a ambiguidade. Pois preposição, né? Então, melhor seria que nem houvesse esse a, mas acontece que, pela norma, esse a é facultativo, dependendo do contexto. Quando você puser, pode gerar ambiguidade ou não. Então, fica facultativo. Mas vejam aí que a retirada da preposição auxiliaria muito. Por isso, você pode gravar que, principalmente, assistir algo, assistir alguém sem preposição, é melhor para você se lembrar. Para fazer essa diferença de sentido. Certo? É assim. E aí, esse último sentido aqui, assistir em algum lugar, que é com o sentido de morar, residir. Tá vendo? Que a gente já falou hoje, inclusive, sobre isso. Quem assiste em algum lugar por conta da ideia de morar que o verbo assistir pode ter. Tudo bem? Então, basicamente, ele rege com a preposição a.
Só no caso de prestar auxílio é que pode ter ou não, preferencialmente não ter preposição. Tudo bem? E aí, nós temos uma observação logo abaixo que diz o seguinte para vocês. No sentido de ver, presenciar, ele não aceita o lhe. Então, assistir ao filme não cabe assistir-lhe. Vejam que é só assistir a algo mesmo, não entra a pessoa. E aí, o raciocínio é igualzinho ao do verbo aspirar que nós vimos agora há pouco. Certo? Então, para a gente fechar a aula de hoje, a gente só comenta, eu vou só comentar o exercício rapidamente, porque é para confirmar o que eu acabei de explicar. O técnico assistia os jogadores novatos. Aqui poderíamos ter o os, entendendo que ele prestou assistência, certo? E se nós puséssemos aos jogadores novatos, não ficaria errado? Continuaria dando assistência, certo? Não assistimos preferencialmente esse. Não assistimos ao show, porque é o sentido de ver, presenciar. Na C, assiste ao homem tal direito. Por quê, gente? Sentido de caber, não é? Cabe a ele, certo? E na D, assistiu em Maceió por muito tempo, porque morou lá, ok? Na letra E, a gente tem aquela frase que nós já vimos hoje. Tenho minha própria casa e nela assisto. Só para a gente confirmar aquela explicação que eu dei. E por último, este programa, assistir-lhe várias vezes. Olha lá, se pusermos assistir-lhe, vai ficar errado, tem que ser assistir a ele. Tá certo? Era só para completar aí com as regências adequadas do verbo assistir, pelo que nós acabamos de ver no quadrinho. Tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos começar aqui, com o verbo visar. Ok? Portanto, quem já puder ir lendo o material, eu sei que alguns até se anteciparam, fiquei sabendo, para ver regência já, mas, regência não, crase, mas não tem importância não. Pode continuar trabalhando, porque, na verdade, a gente, quando entrar aí na parte de crase, a gente vai confirmar o que a gente falou em regência, só que aí a gente também vai falar do emprego do artigo, do pronome, etc., que se funde com a preposição a. Tá certo? Eu vou mandar material novo para vocês, material de pontuação, então não deixe de pegá-los depois, tá? A partir de segunda-feira, com certeza, deve estar no site para vocês poderem pegar. Tá bom? Que é a continuidade da nossa aula, para nossa próxima e última aula ao vivo, porque a 9ª aula vai ser a última das aulas ao vivo. Tá certo, gente? Então, só não vou falar boa noite, porque eu quero ainda tirar as dúvidas que eu sei que vieram perguntas aqui. E até eu agradeceria muito se vocês pudessem ficar para ouvir as explicações. Até porque eu vi uma pergunta que veio aí e que, em verdade, eu até recebi a mesma dúvida por e-mail umas 3, 4 vezes. E eu sei que é normal isso acontecer, que é a questão de complemento nominal, porque é um assunto delicado mesmo. Por mais que, como eu falei para vocês, por mais que a gente tente facilitar, sempre alguma coisa vai e confunde a pessoa. Então, é treino, não tem jeito. Sentido, que aí a gente estava falando isso hoje, né? Regência e sentido. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, a questão de fazer muito exercício que fará a diferença, viu, pessoal? Não tem jeito. Podemos? Então, nós temos lá Keller Filgueira, é isso mesmo. Prezada Luciane, aqui elogio a didática adotada e as maravilhosas aulas ministradas por você. Muito obrigada. Realmente são excelentes, ok? Obrigada mesmo. Mas que bom que você está gostando, que você está acompanhando. Mas solicito suas considerações na frase abaixo. Vamos lá. Não aconteceu nada por aqui. Essa é a frase que você quer, né? Poderia analisá-la e principalmente informar qual é a função do não na frase exposta? Obrigado, um grande fraternal abraço. Fique com Deus, você também. Para você também um grande abraço. Certo, Keller? Olha, preste atenção. O não, eu já falei em aula para vocês todos o seguinte. O não, ele é um advérbio, morfologicamente falando. Ele é um advérbio. Está na frase, não está negando o verbo? Não foi substantivado, porque seria uma opção. Né? Você tem o advérbio e muitas vezes ele pode aparecer substantivado. Mas aqui é o advérbio que reflete no verbo. Não aconteceu, ele negou. Puxa um exemplo que eu dei lá atrás para vocês nos termos da oração. E eu falei para vocês, ó, não, gente, está negando é adjunto adverbial, porque de advérbio, morfologicamente falando, ele passa a adjunto adverbial na elaboração da frase. E ainda ele negou o verbo, né? Não dá para negar adjunto adverbial, ok?
Não, pera um minutinho só. Esquecendo essa negativa, você não quer análise do resto da frase? Aconteceu nada por aqui? O que foi que aconteceu? Nada. Então, nada é o sujeito, aconteceu o verbo intransitivo. Nada aconteceu. Tem que tomar muito cuidado com os verbos intransitivos. Até chamei a atenção de vocês para o verbo faltar. E falei verbo faltar, verbo acontecer, verbo surgir e alguns outros. Esses, principalmente, são verbos intransitivos que a pessoa se confunde, começa a não achar sujeito, acha que nada é objeto direto, mas não é assim. Nada não aconteceu. São duas negativas que a linguagem permite. Né? No raciocínio lógico dá uma outra ideia, porque se não aconteceu nada, que aconteceu algo, né? Mas assim, pensando em português, sintaticamente falando, nada é o sujeito, não adjunto adverbial de negação, e aconteceu o verbo intransitivo. E o por aqui foi nesse lugar, não foi? Adjunto adverbial de lugar. Tá bom, Keller? Um grande abraço para você de novo, tá bom? Até a próxima aula. Viviane Santos. O que foi que a Viviane Santos me perguntou? Ah, foi a Viviane Santos. Professora Lu. Na aula 5, você deu o seguinte exemplo. O desemprego é, de fato, um produto da globalização. Foi você, Vivi? Foi você que me trouxe uma pergunta aqui que eu recebi em e-mail, umas 3 ou 4 vezes, por 3 ou 4 pessoas diferentes, com essa mesmíssima dúvida sua. Que eu sei que acaba causando pane. Porque enquanto eu estou explicando, é uma dinâmica, né? Quando você chega à casa de vocês, que vocês têm de rever a matéria, começa a falar assim, mas isso aqui não podia ser assim, isso aqui, assado. E vai pegando a gente. Aí, você completa aqui dizendo assim, você diz que da globalização é complemento nominal, mas traz a ideia de posse, então não seria adjunto nominal? Então, Vi, é o seguinte, isso para todo mundo. Hoje mesmo, no início da aula, até retomei, né? Falei, ai, as pessoas estão me perguntando bastante, vou dar uma lembrada nelas. Aí eu falei para vocês assim, ó, para o complemento nominal a gente vê por regência. A gente vê pela questão da posse, mas junto com aquela questão de praticou, sofreu ação, porque o complemento é alvo da ação daquele substantivo, estão lembrados? Amor de mãe, amor à mãe. O outro quesito, que não tem nada a ver com isso aí, certo? Seria você pensar no substantivo que é concreto, mas que às vezes aparece como abstrato nas frases. Quando ele passa para abstrato, ele pede complemento nominal. É o caso da palavrinha produto. Por isso que na aula eu coloquei produto do mercado, para você lembrar substantivo concreto, é um produto do mercado, sabão, a manteiga e assim por diante, concreto, então do mercado adjunto de nominal. Agora, quando ele passa para a abstração, produto da globalização, aí a coisa muda de figura, porque ele passou a ser substantivo abstrato. Então, eu nem aconselho você ficar pensando em adjetivação nem nada, porque nunca vai ser. Justamente porque ele mudou. Como o pedido. O pedido, por exemplo. O pedido é abstrato. Eu fiz um pedido. Eu tenho que fazer o pedido, senão ele não acontece. Ele é abstrato. Mas o pedido da empresa é aquela folha que foi lá assinada, com os elementos enumerados, porque eu fiz um pedido. Aí ele passa a ser concreto. Então, como abstrato, pedido de socorro vai ser complemento nominal de socorro, não tem jeito, porque ele assume as duas versões. Então, de concreto que passou a abstrato e vice-versa, é complemento nominal, tá? Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando se fala assim, produto de quê? Da globalização, se você fizer esse raciocínio, assim como todos vocês, toda vez que vocês fizerem essa pergunta, isso aqui é um produto de quê? Então deu posse. Sempre vai dar posse. Não pode fazer produto de que posse, não pode. Tem que fazer do jeito que eu expliquei na aula. Lembra que eu falei? Não vai perguntar de que vocês vão achar que é posse. Você tem que fazer assim. Ó. A globalização tem um produto, é dela, é de posse da globalização? Não, porque o desemprego não é de posse da globalização. É resultante dela, certo? Então, não tem aí, não existe aqui a relação da posse. É para te enganar. O D te engana, porque o D é fogo. Lembra que eu falei? Tirou o D, você tem outra preposição qualquer, com substantivo abstrato é complemento nominal, certo? Quando vem o D, dá esse martírio todo aqui. Então, não vai confundir com a posse. Tudo bem? Então, é um caso diferente mesmo. Nem daria para avaliar com a posse. Tá bom, querida? Um grande abraço para você, um beijão. Adriana Bongiorno. Boa noite, professora. Boa noite, Adriana. Na frase que a senhora falou, a escada por cujos degraus o homem subiu, por que não posso colocar em cujos? Olha, não fique errado gramaticalmente. Eu posso falar, eu subi no degrau da escada. Mas veja, quando eu subir no degrau, eu subo e fico em cima dele. Se eu ficar em cima do degrau, eu não chego até o andar superior.
Tá vendo? É a preposição que é danada aí, ó o sentido, certo? Por regência, eu subi por, tudo bem. Eu subi pelos degraus, eu subi nos degraus, ok, pro verbo subir não daria problema nenhum, certo? Por regência que eu falo é o sentido mesmo. E a gente fala, né, eu subi a escada, e eu posso falar subir na escada, mas muda a relação de sentido. Eu subi a escada, eu fui subindo. Eu subi na escada, eu fiquei em cima dela, tá? Subi na mesa, eu fiquei em cima da mesa. Tudo bem? Agora, como eu disse, se eu subir no degrau, eu vou ficar lá em cima do degrau e não saio mais. Só que ele foi até o andar superior, então é por meio da escada. É só por isso, por uma questão de sentido. Tá certo? Aí causa erro gramatical assim, porque o sentido não ficou adequado, não foi satisfeito. Tá bom, Adriano? É isso. Tem mais? Tem. Oi, Lu, mandei alguns e-mails para você contendo dúvidas. Não respondi, não? Mandei para o seu e-mail, isso, e ainda não obtive resposta. Não sei, Janine, me faz uma gentileza, manda de novo, porque sabe o que acontece? Na internet está acontecendo muito assim, eu mando alguns e-mails e as pessoas não recebem. Eu sei isso porque eu também trabalho com divulgação de curso presencial por e-mail. E às vezes as pessoas reclamam, professor, eu não estou recebendo. Mando material para elas assistirem a aula e elas não recebem. Isso vem acontecendo. Ou pode ser que eu tenha me perdido nos e-mails, que eu acho meio difícil, porque eu vou deixando todos marcadinhos lá. Mas outra coisa, há vezes que num dia só eu recebo 100 e-mails, aí eu me perco mesmo. Eu começo a responder, mas tem uma hora que eu já não sei mais se eu respondi ou não. Ou então eu excluo, não vejo, não, sem certeza, e quando eu vou ver eu não tinha respondido. Isso às vezes me acontece, por conta de ter muito e-mail. Então você manda de novo, por favor. É só você pegar o mesmo e-mail e encaminhar de novo. Tá? Coloca assim, ó. Urgente, põe assim no assunto, ó. Sou eu de novo, que eu já sei que é você. Tá bom? Por favor. Luciano, o material do site não consta essa questão de aula. Não. Salazar, não é possível, porque eu mandei o material alterado. Porque assim, na última aula a gente falou, eu mandei o material para vocês e o que eu alterei no material de vocês, o meu computador não registrou nos slides. Isso aconteceu em 3 materiais meus, que eu alterei algumas questões, renovei o material e aí o meu computador não registrou. Eu perdi um dia de serviço. E aí o que eu fiz? Eu combinei com vocês na última aula, porque alguns alunos me falaram, professor, está diferente. Então eu falei, olha, gente, se realmente teve algum problema no meu material, eu vou mandar assim. Material alterado. Material de regência, o mesmo título, mas vai lá, alterado. E aí todos devem ter recebido. Então dá uma olhadinha se o seu não é o mesmo. Porque se for o caso, se você não tiver conseguido, vê no site se tem lá e pega para você. Se ainda assim você não conseguir, você pede para mim, que eu mando para você. Tá bom? Professora, faltou disponibilizar o material da regência parte 2. Não, foi tudo junto, tá com crase. Ó, não pode estar faltando o material da regência parte 2, que eu acho que é isso que o Salada tá falando para mim, Vi, pelo seguinte. Mas não é possível isso. Porque acontece assim, ó. Tem gente que já mandou e-mail para mim dizendo assim, professora, a nossa próxima aula vai ser de crase, então eu já estou estudando. Porque está no meu material. Mas se for o caso, quando chegar em casa hoje, eu nem vou conferir. Eu vou pegar o material de regência 2 e mando para vocês. Do jeitinho que está no meu, certo? Se mais alguém ficou sem, se mais alguém não pegou, se saiu do site, se aconteceu algum problema, eu não sei, mas eu ponho lá de novo, que é o material que tem a crase junto, tá? Mas eu mando para vocês. Eu mando de novo hoje, peço para a Grace colocar de novo hoje no site. Que foi só o comecinho, e aí vocês têm as lousas e vocês pegam, tá bom? Deve ter dado algum problema, porque não é possível. Eu nunca tive problema com material, a primeira vez que isso me acontece. Um foi o computador. Dessa vez eu não sei dizer o que é, mas eu mando de novo. Eu nem vou conferir se mandou, se não mandou, eu ponho de novo. Tá bom? Eu mando de novo essa parte. Ok, people? Então, até semana que vem.